Capítulo 8. O cordão vermelho na janela. Josué capítulo 1, dos versículos 14 ao 21. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Disseram-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizesse jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Toda aliança firmada contém termos e condições que responsabilizam ambas as partes. Os espias deixaram isso muito claro para Raabe antes de saírem de sua casa. Veja a seguir as 3 condições. Primeira, o plano para a conquista de Jericó não poderia ser revelado por Raabe a ninguém. Segunda, toda a família de Raabe deveria ficar dentro da sua casa. A salvação seria só para quem estivesse dentro da casa da aliança. Terceira, o fio vermelho deveria ficar pendurado na janela como sinal de identificação e salvação. Depois do acordo firmado, Raabe providenciou uma corda para os espias fugirem pela janela e depois ela pendurou um cordão vermelho na mesma janela. Esse cordão vermelho que me intriga há tempos. O que ele significa? Por que ele era tão importante? De onde saiu essa ideia de um tal de cordão vermelho? Não podia ser verde, azul, amarelo? Por que vermelho? Esse cordão era um símbolo espiritual e profético. Sinalizava o livramento da destruição dos infiéis e também representava o sinal do sangue do Cordeiro, que nos livraria do pecado e da condenação eterna. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sinal de sangue escarlata sempre serviu como aviso de livramento da morte. Quando das pragas que Deus enviou contra o Egito, Moisés exigiu que todo israelita matasse um cordeiro e o seu sangue fosse colocado nos umbrais de suas portas. Tal sinal livrou os hebreus do espírito da morte, que ceifou os primogênitos do Egito. Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Todos os sacrifícios oferecidos a Deus para a expiação dos pecados no Antigo Testamento tinham que ser com sangue de cordeiro ou de algum animal sacrificado para esse propósito. Assim o foi desde a oferta de Abel, passando por todo o tempo da peregrinação, até a chegada do verdadeiro cordeiro que, com seu sangue, remiu os homens dos seus pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando Raabe colocou o cordão vermelho na janela cumprindo o acordo da aliança firmada, ela estava materializando sua fé com ações claras, diretas e objetivas. Mas a sua ação só teria efeito sobre o teto das 3 condições acordadas. Voltemos aos termos da aliança e posteriormente falaremos mais do cordão vermelho. Primeira condição. Os espias deixaram muito claro: não fale para ninguém. Isso é muito instrutivo. Eu já perdi muitas coisas, muitas bênçãos, muitas oportunidades, amigos, agendas, negócios, dinheiro, porque eu abria minha boca para falar quando não era para falar.
Em Eclesiastes 3:7, Salomão adverte: há tempo de calar e tempo de falar. O problema é que às vezes falamos quando não deve. Você já contou sobre suas bênçãos e livramentos para os seus inimigos? Os falsos, invejosos, os carnais? Quando não era para contar? Quais foram as consequências e o que você perdeu? Hoje o céu te diz: chegará o tempo para que todos saibam. Quando a vitória completa chegar, todos verão. Você entenderá que ter guardado o segredo da sua vitória foi a chave para o livramento. Segunda condição: os espias condicionaram o livramento da família de Raabe à presença de todos dentro da casa da aliança. Isto mostra que o nosso posicionamento espiritual através da oração, jejum e intercessão é fundamental para a salvação da nossa família. Somos, de fato, a referência de salvação para toda a nossa casa. Terceira condição: por fim, os espias disseram que o fio de escarlate tinha que ficar pendurado na janela. Por que na janela? A porta estava fechada, mas a janela tinha que ficar aberta com um cordão vermelho pendurado. Janela aberta nos faz lembrar de Daniel, que abria a janela para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O que Deus estava falando para Raabe através de sinais e símbolos era o seguinte: minha filha, o seu livramento e o livramento de toda a sua família estão garantidos através da aliança, da janela e do fio vermelho. Observe que a porta da cidade tinha sido fechada pelos inimigos. Raabe chamou seus familiares e também fechou a porta da sua casa. O que restou foi a janela aberta com o fio. Todas as vezes que o medo, a angústia, as incertezas queriam assolar o coração dessa mulher de fé, ela olhava para a janela por onde entrava o raio de sol brilhante e iluminava a casa. Ela via ali, também, o cordão vermelho pendurado. Isso para Raabe era alento, consolo, alegria. Bastava olhar para a janela para que todo sentimento ruim fosse imediatamente embora. Malaquias 4:2. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Como está o seu coração? Tem uma janela e um fio de esperança aí? Tem a luz e a brisa que te acalmam e te aquecem? Talvez muitas portas se fecharam para você. Talvez todas as portas. Ou quem sabe, quase todas. Mas acredite, há uma janela aberta aí no seu coração, e essa janela é a garantia do recomeço. Creia que você e sua família estão marcados para vencer, prosperar, recomeçar e amar. O cordão vermelho e a janela aberta são garantia de vida. Mantenha a janela aberta. A oração, a adoração, o jejum, a intercessão. E mantenha também o fio pendurado, a fé na salvação através do sangue do Cordeiro. O demais deixa com quem pode garantir a vitória: o Deus de Israel.